Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez. Programa Cartório Passo a Passo começando comigo, Alcione Montani Tabelian, encantada com este ecossistema notarial. E você que está aí de casa vai ficar atento com as notícias que eu trago para você. Pois é, o Conselho Nacional de Justiça pacificou e agora todo o Brasil pode realizar divórcio, inventário, dissolução de união estável, mesmo com menores. É isso mesmo, vai facilitar muito a vida de milhares de pessoas. Além disso, o STJ fixou e agora é bem claro, bens localizados no exterior não entram no inventário do Brasil. E o concurso para cartórios aqui do estado de Mato Grosso, cadê? Né, doutora Alcione? Cadê esse concurso? Pois é, ele está suspenso ainda, mas você vai ver que ele teve andamento aqui no programa Cartório Passo a Passo. Além disso, eu vou trazer para você umas orientações de como é que funciona esse concurso, que é muito temido por muitas pessoas, mas você vai ver que é possível de passar. E para fechar com chave de ouro, aqui no Cartório Passo a Passo, eu trouxe o doutor Eduardo Calmon de Almeida César. Ele é juiz auxiliar da Corregedoria Geral aqui do estado de Mato Grosso e vai explicar como é que funciona o papel de fiscalização que a Corregedoria exerce nos cartórios extrajudiciais. Muita informação relevante, não é mesmo? Corre lá, pega papel e caneta que eu volto em 1 minuto. Vamos começar esse programa com muita informação relevante para você, para a sua família, para os seus negócios. Afinal de contas, inventário, divórcio, dissolução de união estável conecta muitas coisas. Então, eu tenho uma notícia muito relevante, como eu falei na entrada. O Conselho Nacional de Justiça agora determinou que todos os estados podem realizar em cartório extrajudicial estes atos que antes só podiam ser feitos no Poder Judiciário porque tinha alguém que seria incapaz, né? Seja por idade ou alguma outra incapacidade. Vem para mim aqui na tela do computador que eu vou compartilhar com vocês essa notícia. Olha só. Aqui eu peguei do site O Globo, globo.com, tá? Então, cartórios poderão fazer inventários, partilhas e divórcios consensuais. Isso não mudou, tá bom? Apenas consensual. Se tiver litígio, não dá para fazer no cartório. E pode fazer mesmo que envolvam menores de 18 anos ou incapazes por outra natureza, tá bom? Vem para mim, aqui no estado de Mato Grosso, já era permitido desde 2022 praticar estes atos. Além disso, outros estados também podiam. Mas agora, a notícia é que em todo o Brasil vai ser permitido. Então, nestes atos, quando tinha uma criança envolvida, por exemplo, tinha que ir obrigatoriamente para o Poder Judiciário para se fazer o inventário ou o divórcio, como eu disse, ou a dissolução da união estável. E a partir de agora, em qualquer estado que você tiver do Brasil, você vai poder usufruir desses serviços prestados pelos cartórios extrajudiciais. Então, é uma informação que vai impactar muita gente, muitas famílias. E a gente pode também perceber, como há em outros atos, que se você está na esfera judicial, normalmente dá para você pedir essa suspensão desse processo e migrar para o extrajudicial, né? E depois só comunica que finalizou. Então tem essa possibilidade, você pode verificar também com seu advogado, com seu estado, ver se é possível, né? Entre em contato com o cartório mais perto aí de você, ou com o tabelião, ou tabelião da sua confiança. Então aí uma notícia muito relevante que vai impactar muitas pessoas mesmo. Que mais? Olha, separei mais uma notícia aqui para vocês que é relevante também, principalmente para as pessoas que têm bens no exterior ou que quer de alguma forma deixar protegido ou separado da legislação brasileira. Então tá aqui, ó, site migalhas.com.br trouxe bens no exterior não entram em inventário feito no Brasil, fixa o STJ, tá bom? Então, trouxe aqui, terceira turma do STJ decidiu por unanimidade, ou seja, todos os membros aceitaram este entendimento aqui, tá? Então, que a Justiça brasileira não é competente
para processar o inventário de um falecido residente no Brasil, mas com bens no exterior. Vem para mim, essa informação aqui é muito relevante. Inclusive, há pouco tempo, um brasileiro, salvo engano, Olavo de Carvalho, deixou um testamento em que deixava seus bens para um dos filhos apenas. No programa anterior, eu falei que isso não é possível seguindo a lei brasileira. Porém, se os bens estão no exterior e o testamento foi feito no exterior, vai seguir qual legislação? A do exterior. Então, é importante saber, principalmente para os advogados que vão orientar aos seus clientes, saber estas diferenças, essas peculiaridades. Então, agora está pacificado aqui pelo STJ. O que mais? Eu trouxe uma notícia para vocês sobre o concurso para cartórios aqui do estado de Mato Grosso. Ele ainda está suspenso, mas como eu disse, teve um andamento. Que andamento foi esse? É o seguinte, olha só, compartilha aqui minha tela, por favor. Este site é o do tjmt.jus.br, então é o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E essa notícia aqui é do dia 19 de agosto, que diz o seguinte: TJMT aprova a indicação para novos membros da comissão examinadora do concurso para serventias vagas. O que significa isso, doutora Alcione? É o seguinte, a comissão organizadora é formada por notários, né, ou também chamado de tabeliães, registradores, advogado indicado pela ordem, juiz, promotor. E este grupo, né, esta banca examinadora, ficarão responsáveis por acompanhar todo o processo, faz a arguição das provas orais, acompanha tudo, tá? E houve a troca, a substituição de alguns membros desta banca. Então, essa notícia aqui trouxe isso, né? Tem informação aqui das pessoas que foram substituídas, né? E os suplentes assumiram e vice-versa. Então, isso aqui é mais um sinal de que o concurso está em andamento e logo, logo, acredito que teremos um novo edital. Mas, como nós teremos um entrevistado, que é o doutor Eduardo Calmon, que é juiz auxiliar da Corregedoria, vamos perguntar a ele, né, como é que está o andamento desse concurso, será que ele tem alguma novidade para a gente? Se você se interessa por isso, fica comigo, eu volto já já, depois do intervalo. Vamos conversar sobre concursos para cartórios aqui do estado de Mato Grosso? Esse é um assunto que interessa muitas pessoas, os estudantes de direito têm curiosidade e muitos nem sabem ainda que é por concurso, se quiser ser dono de cartório. Essa é uma expressão utilizada ainda, vai falar dono de cartório. Mas tecnicamente nós somos delegatários, é isso mesmo, esse nome esquisito, somos delegatários. Quando passa no concurso, recebe a nomeação, então nós recebemos uma outorga de delegação pública, porque nós não somos funcionários públicos tecnicamente. Juridicamente, para fins criminais, principalmente, é igual funcionário público, tá? Parte mais pesada, vamos dizer, é equivalente a funcionário público, mas a gestão é diferente. Então, vamos conversar sobre o concurso para cartórios aqui do estado de Mato Grosso? Vamos lá. Trouxe aqui para vocês, olha aí, a equipe é maravilhosa, já botou na tela, parabéns. Deixa eu botar o meu ajudante aqui, meus óculos. Vamos lá, concurso para cartório de Mato Grosso. Gente, essa primeira tela aqui eu trouxe, ó, o status está suspenso ainda, mas vocês viram no bloco anterior que já teve um andamento, tá? Então não está totalmente parado o procedimento. Essas vagas atualmente já está com mais de 161 cartórios vagos. Teve uma divulgação há pouco tempo que estava em 165. Porém, este número pode mudar, porque até a publicação do edital pode surgir mais cartórios vagos e então esse número pode ser maior. Escolaridade, o que precisa para prestar este concurso aqui de cartório? Você precisa ser pelo menos bacharel em Direito. Por que eu estou falando pelo menos? Porque não necessita de OAB. Você precisa ter concluído o seu curso, estar com seu certificado
registrado no MEC. Fácil, né? Simples, muito fácil. Não exige 3 anos de experiência, igual magistratura, não tem estágio probatório, exatamente. Então, quem é da área jurídica está me entendendo. Tem uma exceção aqui, que ficou expressa aqui lá no ADCT, que é o Ato de Disposição Constitucional Transitório, que diz que aquele profissional que prestou 10 anos ou mais de serviço notarial e registral, ele também pode prestar este concurso. Então, mesmo ele não tendo uma formação acadêmica ou se tiver em outra área, este requisito fica suprido se ele consegue comprovar 10 anos ou mais de prática notarial e registral. Mas fique atento, não é em qualquer cargo, vamos dizer assim. Se você é auxiliar de cartório, não serve. O escriturário também não. Normalmente, se é escrevente autorizado, ou um tabelião substituto, ou um tabelião interino, que é aquele que o Tribunal de Justiça nomeia, é um cargo, tecnicamente chama ad nutum, é de nomeação por confiança e pode ser revogado a qualquer momento, tá? Então, tem essas duas possibilidades. Ou você vai ser bacharel em Direito ou 10 anos de prática jurídica, notarial e registral. E você pode prestar esse concurso. Tem 2 grupos disponíveis, sempre. Qualquer concurso, qualquer estado, tá? Para cartório, tem um grupo que é chamado de provimento e o grupo de remoção. O que é isso, Alcione? É o seguinte. Provimento é de ampla concorrência. Todos que preencherem esses requisitos aqui, mais alguns que eu vou colocar ali na frente, podem se inscrever e, sendo aprovado, serem nomeados para ocupar esse cargo. Agora, no critério de remoção, só quem já está em atividade. Então, por exemplo, eu estou em atividade há 3 anos e meio, então eu posso me inscrever, e são inscrições separadas, são 2, tem que pagar 2 vezes, essa parte é chata, pesado. E lembrando que o edital estava R$ 450 cada inscrição, então não é barato não. Mas é a regra e a gente tem que seguir, né? O edital faz lei entre as partes, então é muito importante ler o edital. E tem um prazo, inclusive, para impugnações. Caso você não concorde, é claro que não é assim, eu não quero. Você tem que fundamentar, então tem um prazo para impugnações. Então, quem tem 2 anos ou mais, né, como titular em algum cartório daqui do estado de Mato Grosso, pode também concorrer a este grupo que é chamado de remoção. Então, tem vagas separadas, tem vagas tanto para provimento quanto para remoção. Aqui na tela, por exemplo, mostra aqui, por favor. Aqui eu estou dizendo que tem 161 cartórios vagos. Então, quantos destes aqui irão para provimento e quantos irão para remoção? Eu acho que até coloquei um slide aqui. Bom, não está aqui, mas eu vou falar para você. Vem para mim. Funciona da seguinte forma, isso está expresso em lei, tá? 2/3 das vagas vai para o grupo de provimento, ou seja, tem mais chance, tem mais vagas disponíveis para esse grupo que você ainda não tem atividade, você pode concorrer. E 1/3 é separado exclusivo para quem já está em atividade. Porém, se eu estivesse, por exemplo, em atividade em São Paulo, eu não poderia concorrer às vagas de remoção de Mato Grosso, porque o concurso é a nível estadual. Da mesma forma, apesar de estar titular aqui há mais de 2 anos, eu não posso concorrer às vagas de remoção do estado de São Paulo e de nenhum outro. Posso concorrer tão somente às vagas de provimento, tá bom? Então, se você quer, essas informações são mais para quem é da área jurídica, que quer prestar concurso, mas é assim, o cartório passo a passo um dia traz informações para toda a população e agora mais técnica para você que está começando na área jurídica e pensando, será que é para mim? Então, a intenção aqui é te mostrar, primeiro, que é por concurso público, então é democrático, todos que se dedicarem, que pagar o preço não só da inscrição, não é esse é barato, perto da dedicação e do esforço que nós temos que fazer,
sentar o bumbum na cadeira e estudar efetivamente por muito tempo. Um concurso desse nível não demora menos que 1 ano e meio a 2 anos e pode se rolar muito mais que isso, tá? Este concurso aqui de Mato Grosso demorou quase 8 anos. 8 anos? 8 anos. Falei, nossa, eu mesmo já estava desistindo. Ele começou em 2013 e finalizou em 2021. Tá? Então, tem data para começar, não tem para acabar. E você que está se preparando, vai cumprindo as fases e não desanima que a sua hora vai chegar. Então, vamos lá. Próximo. Requisitos. Além deste requisito de formação jurídica que eu passei, tem outros que normalmente é igual para todos os concursos públicos. Primeiro, você tem que ser aprovado, né? Ó, tô aqui marcando. Ser aprovado no concurso para provimento ou remoção. Ter nacionalidade brasileira, ter capacidade civil. Para você que não é da área jurídica, talvez fique em dúvida o que é a capacidade civil. Vem para mim. Capacidade civil é quando você pode praticar todos os atos da vida civil. Você pode contratar, né? Você pode vender, você pode casar. Então, a partir dos 18 anos de idade, quando você atinge a maioridade, se você não tem nenhum problema de saúde, né, alguma limitação, você é tido como uma pessoa capaz, civilmente capaz, tá bom? É isso que quer dizer aqui. O que mais? Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Isso aqui muita gente negligencia e é ano de eleição. Gente, vai votar, expressa a sua vontade, mesmo que não tenha alguém que você se agrade, cumpra o seu dever cívico e vá votar, tá bom? E militares é mais para os garotos. Comprovar conduta condigna com o exercício da atividade delegada. Vou brincar com o câmera, ó. Ah, que garoto. Que é isso aqui? Conduta condigna com atividade delegada. Você tem que ter boa fama na praça. É isso mesmo. Você tem que andar na linha, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Você não pode ter problemas com a justiça, você não pode ser um devedor. Você tem que estar com tudo em dia, a sua vida em ordem, pelo menos as certidões precisam demonstrar, porque vai chegar um momento do concurso que você vai ter que juntar, né, no momento da inscrição definitiva, que você preenche todos estes requisitos e que está de acordo, que você tem uma conduta ilibada, que quer dizer ilibada? Que está tudo bem, que você não tem problema, tá bom? Assim, você não está devendo, você não tem processo contra você que seja contra essa atividade, tá bom? Processo criminal, principalmente, então você vai ter que juntar certidões da sua vida toda. O que mais? Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função. Isso aqui é o seguinte, gente. Traduzindo item por item aqui para você, teste psicotécnico, vem para mim. Teste psicotécnico, além desse tem o neuropsiquiátrico e o psicológico, são 3, é uma bateria. A gente estuda tanto que eu brinco que é para testar se a gente não pirou no final desse processo seletivo, né? Mas brincadeiras à parte, é para verificar se você realmente tem sanidade mental para exercer uma função tão importante. É muito relevante. Então, é obrigatório, faz parte do processo seletivo estes exames, só que eles só vão ser realizados após a prova objetiva, depois da prova prática. Quem passar desse processo, aí vai ser convocado para realizar estes exames. O que mais? Vamos ver aqui. Bom, esse aqui eu já falei que tem que ter o certificado, né, bacharel em Direito, com diploma registrado ou ter completado 10 anos. Olha aqui o fundamento legal, tá aqui, ó. Bota aqui na tela, por favor. Artigo 15, parágrafo 2º da Lei 8935 de 94. Essa lei é chamada Lei dos Notários e Registradores, ok? Então, é com ela aqui que a gente tem os direitos e deveres dos notários e registradores. Aqui já expliquei também, 2 anos para a primeira publicação do edital, para cargo de remoção.
não pode ter antecedentes criminais ou cíveis incompatíveis com a delegação, tá bom? Etapas do concurso. Gente, eu listei 6 etapas aqui, vocês estão vendo? É um procedimento muito rigoroso até a outorga de uma delegação para uma pessoa. Então, veja bem, as principais aqui, ó, tem mais outra. Primeira etapa é a prova objetiva de seleção. Vem para mim, ela tem caráter eliminatório e não tem caráter classificatório. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, aqui nessa primeira seleção só vai eliminar candidatos. Não vai classificar, não tem uma ordem, quem passou em primeiro, quem passou em segundo, isso não vai fazer diferença no final. Tá? Você tem que ficar dentro da nota de corte. E aí, foi para a segunda etapa? Ótimo, tá igual com todo mundo. Já na segunda etapa, tem processo eliminatório e classificatório. Aí já começa a contar o ranking, quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, né? Só que tem gente que se pega tanto para a segunda fase que esquece que tem que passar na primeira antes. Primeiro se preocupa em passar na primeira fase. E são provas muito diferentes. A forma de avaliação é muito diferente. Então, você tem que se preparar de uma maneira muito organizada e focada para as 2 etapas, tá? Vamos lá. Coloca aqui, por favor, para a gente ilustrar. Segunda etapa, prova escrita e prática. Essa prova aqui, gente, olha, a mão sai até bamba de tanto que a gente escreve. É isso mesmo, Giovana, você tá me olhando? Gente, a gente escreve tanto, são 4, 5 horas de prova, assim, ó, ininterrupto, porque se bobear não dá tempo de acabar. Mas o que tem nessa prova? Ó, caráter eliminatório e classificatório, distinta para cada modalidade. Então, tem para ingresso e para remoção, tá? Esse ingresso aqui é o mesmo que provimento, tá? E eu coloquei mais para frente outro slide, mas já vou te adiantar aqui. Nessa prova prática vai ser cobrada uma dissertação, uma peça, que pode ser, o que é peça aqui, né? É uma escritura de inventário, uma compra e venda, uma escritura de doação. Aí você pergunta, doutora, mas eu vou ter que fazer uma escritura de inventário em uma prova? Vai. E manuscrita. É isso mesmo, não é fácil não, mas é possível. Tudo é treino, tá? Tudo é treino. Além disso, tem umas 3 ou 4 questões também, só para fechar com chave de ouro. Terceira etapa, vamos lá, inscrição definitiva. Deixa eu ver meu tempo. Oh, que beleza. Inscrição definitiva. O que é isso aqui? Olha, quando você realiza a sua inscrição, que você vai lá no site da organizadora, que aqui de Mato Grosso é a Sebrasp, né? Nós já sabemos, já foi selecionada, já começou. Você faz o seu cadastro junto à organizadora, paga o boleto e esta é a inscrição preambular. Quando você passa na primeira prova, passa na segunda prova, você tem que juntar os seus documentos comprovando que você preenche todos aqueles requisitos que eu mostrei antes. E aqui é chamado de inscrição definitiva. Se você deixar de juntar algum documento relevante, a sua inscrição pode ser indeferida. E você não deve negligenciar esta etapa, porque muita gente já foi eliminado, inclusive eu. Prestei um concurso na Bahia, vou compartilhar com vocês, para vocês exercerem a sabedoria e não errar o que eu errei. Deixei de juntar uma certidão da Justiça Militar Estadual e a minha inscrição foi indeferida. Faz parte, né? Aprendi, nunca mais incido nesse erro novamente. Eu espero que você já aprenda com o meu erro e não erre também. Confira todos os documentos. O que mais? Cansei dessa câmera aqui. Vamos ver se o pessoal está acordado? Tá acordado. Muito bem. Quarta etapa. Vamos lá. Vamos ensinar esse pessoal. Quero muitos colegas novos. 160 cartórios vagos. Tem que vir muitos colegas novos, né? Para ser tabelião, registrador, modernizar todo esse ecossistema cartorial. Quarta etapa. Bota aqui na tela, por favor. Estou me sentindo já aqui. Olha só.
composta das seguintes fases. É aqui, ó, exame psicotécnico e análise da vida pregressa. Esse psicotécnico, às vezes, a gente não sabe nem o que esperar, né? O primeiro concurso que eu fiz, eu falei, gente, o que será que é isso? Mas é isso aqui que eu estou te trazendo, o laudo neurológico, psiquiátrico, que é de caráter descritivo e de presença obrigatória, tá? É de responsabilidade do Sebrasp. Aqui em Mato Grosso, foi indicado profissionais, né, os médicos que foram escolhidos pela organizadora, isso no concurso que eu fiz. E aí nós tínhamos que ir nestes médicos obrigatoriamente e ele fazia a consulta, fazia essa avaliação, emitia o laudo no formato que a organizadora exigia. Então nós apresentamos no momento da inscrição definitiva. E estes testes psicológicos são realizados em grupos normalmente, com o acompanhamento de profissionais, de psicólogos contratados para analisar o nosso perfil. Gente, é muito estranho. Quem já fez prova para autoescola vai entender um pouquinho. Você faz um monte de risquinho assim, a pessoa lê a sua vida. É muito estranho. É isso mesmo, parece que está lendo a mão, né? E pior que bate. Análise da vida pregressa, de caráter eliminatório. Aqui não vai mudar a sua classificação, tá? Você não vai, se você está em 10º lugar, você não vai para 11º, nem vai cair para 9º, nada disso. Vai ser apenas eliminado, sumariamente. O que é isso? Quietinho, tá? E que aqui você tem que juntar as certidões negativas, o seu currículo, toda a sua documentação, desde que você completou 18 anos de idade. Se você mudou muito, você vai gastar mais com certidões. Por quê? Você vai ter que juntar certidões negativas, ou talvez em alguma situação aceite a positiva com efeito negativo, de todos os locais que você morou desde os seus 18 anos. Não esqueça nada, porque senão você corre o risco da sua inscrição ser indeferida, tá? Quinta etapa, prova oral. Essa é muito temida. Gente, a gente gela, a mão treme, a boca seca, é um desespero. Mas faz parte, tem que ir lá, você tem que mostrar o seu conhecimento. Cada estado faz essa prova oral de uma forma. Eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive. Lá em São Paulo tem o plenário, né, do Tribunal de Justiça e é aberto. Qualquer pessoa pode chegar porque é uma audiência pública e pode ouvir, né, tem as regras do local e tudo, pode ouvir a audiência. Na que eu participei, ficavam os arguidores na frente do plenário e nós íamos trocando de cadeira. Então, passava um por um dos examinadores. E depois, uma entrevista reservada com o membro do Ministério Público e o presidente da banca, que no meu caso, na época, era o presidente do Tribunal de Justiça. Aqui no concurso de Mato Grosso foi diferente. Foi feito sorteio de pontos, e aí separado por grupos e numa sala separada com câmera gravando. Então a gente chegava lá e falava o nome completo, CPF, ligavam a câmera na nossa frente, igual eu estou aqui hoje com você, e faziam as perguntas e nós então falávamos ali o que sabíamos daquelas disciplinas e depois eles avaliavam e davam a nossa nota, que a gente ia saber só depois, tá? Então funciona dessa forma. Sexta etapa, já cansou? Desanima não, vale a pena, fica firme aí. Sexta etapa, essa aqui é a da avaliação de títulos de caráter classificatório. Então aqui não elimina, mas pode melhorar a sua classificação. O que são estes títulos? São títulos certificado de mestrado, de doutorado, de especialização. Se você exerce a profissão também de professor, tem uma quantidade de tempo também. Tudo isso conta ponto. Tudo conta ponto para você sair na frente. Então, se você tem uma bagagem maior, se você prestou até serviço para a Justiça Eleitoral, conta ponto, sabia? Muitas coisas auxiliam.
Então, é muito relevante e é nesse momento aqui que você vai juntar na avaliação de títulos e aí ele é classificatório. Nossa, meu tempo está acabando. Diretora, eu preciso de mais tempo, não pode? Gente, para continuar, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou entrevistar o Dr. Eduardo Calmon. Ele é juiz, como eu já falei, ele é juiz auxiliar da Corregedoria do Estado de São Paulo. Opa, engaguejei aqui agora, de Mato Grosso, gente, de Mato Grosso. Colega aqui, auxilia todos os notários e registradores aqui do estado de Mato Grosso. Prestou já vários concursos, você vai ver que é um homem extremamente capacitado e vai compartilhar conosco toda a bagagem dele. Então não saia daí, eu volto já já. Olá, voltamos e agora nosso momento de entrevista. Nosso convidado especial é o Dr. Eduardo Calmon, juiz auxiliar da Corregedoria Geral aqui do estado de Mato Grosso. Dr. Eduardo, que alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do programa Cartório Passo a Passo, que tem a intenção de levar informações para a população, de orientar como é que funcionam os cartórios extrajudiciais. E é uma alegria muito grande mesmo recebê-lo aqui. Para mim é uma satisfação imensa, Alcione, estar no programa dessa qualidade, com o objetivo realmente de prestar um serviço que possa atender os anseios da sociedade. Eu me coloco sempre à disposição para auxiliar, poder contribuir, para passar essas informações tão importantes para que a sociedade mato-grossense possa realmente conhecer o que significa um cartório extrajudicial e o tamanho da proporcionalidade que pode proporcionar o cartório extrajudicial na vida do cidadão brasileiro. Muito bom. Doutor, conta pra gente, eu sempre peço para os convidados explicar um pouquinho da sua trajetória profissional, como foi para chegar até aqui. E eu já sei um pouquinho que o senhor estava me contando, o senhor gosta de desafios, né? Explica um pouquinho para as pessoas de casa como que é o Eduardo Calmon. Isso é verdade, eu sempre fui movido a desafios, né? Eu me formei no estado de São Paulo, me formei em 2001 no estado de São Paulo, então eu sempre direcionei minha vida, né? Eu tinha um sonho de ser juiz. Eu pautei meus estudos todos e realmente eu intensifiquei os meus estudos a partir do 4º ano da faculdade. Foi um período bastante significativo na minha vida, porque eu direcionei a minha vida naquele momento para fazer o concurso público. O concurso público é algo que exige bastante dedicação, muitas abdicações, renúncias, porque senão nós não conseguimos atingir o resultado, né? Então, o meu sonho era ser magistrado, ser juiz no estado de São Paulo, e assim eu me preparei, fui fazendo, né, as atividades que eram afins, estudando com muito afinco. E eu me recordo que quando eu me formei, o estado de São Paulo teve um grande ato. O estado de São Paulo ele tinha o costume de todo ano fazer concurso. E exatamente no ano que eu me formei, foi um ano que não teve concurso para magistratura. E como eu não podia ficar parado, eu fui fazendo outros concursos e aí tive a oportunidade de exercer outros cargos que são afetos ao sistema de justiça, mas que não era a magistratura. Então eu tive a oportunidade de ser defensor público no Distrito Federal, depois eu fui para o Ministério Público como promotor no estado de Sergipe. Aí então tive a oportunidade de ser juiz no estado de São Paulo, passei no concurso lá. Posteriormente eu passei aqui no concurso no estado de Mato Grosso e aí em 2011 eu lancei um desafio junto com meus alunos do cursinho, na época eu dava aula em cursinhos preparatórios, e lancei um desafio de que nós íamos fazer o concurso da Magistratura Federal juntos, que era na época que estava aberto, era o concurso da 3ª região. A partir do momento que eu lancei aquele desafio, eu tive que me preparar, até porque tinham disciplinas que até então eu não conhecia. Então eu não conhecia o direito econômico, o direito financeiro, né, o direito previdenciário, o direito internacional. Então eu tive que focar o meu estudo nas matérias afetas à área federal. E assim eu fiz, né? Enquanto eu trabalhava como magistrado, no período definido pelo Tribunal de Justiça, nas horas em que eu não estava trabalhando, eu estudava. Então eu acordava muito cedo, acordava às 6 da manhã, começava a estudar às 7, das 7 a meio-dia, entrava às 1, saía às 7, e às 8 eu estudava até meia-noite, todos os dias, isso, sábado, domingo, eu estudava o dia inteiro. E eu fiz mais ou menos essa preparação. Eu fiz os 6 meses de preparação e aí eu fiz a primeira fase do concurso da magistratura, passei.
Fui para a segunda fase, passei. Terceira fase, sentença, passei. Fui para oral, passei. E pronto, aí eu tive problema, né? Assumi ou não assumi a magistratura federal em São Paulo. E aí eu optei em continuar com a magistratura do estado de Mato Grosso. E aí fiquei aqui no estado de Mato Grosso, né? Abdiquei da magistratura federal. E direcionei novamente minha vida, né? Eu tinha feito uma especialização em processo administrativo e direito administrativo, que é uma matéria que eu realmente gosto, é uma matéria que eu leciono desde 2003. Eu leciono direito administrativo. Já lecionava nas faculdades privadas aqui no Mato Grosso. E direcionei então para fazer um mestrado, né? Aí eu fiz um mestrado na Universidade do Estado de São Paulo, em Direito do Estado, na subvertente em Direito Administrativo. E depois emendei, em 2018, o doutorado também na Universidade do Estado de São Paulo. Terminei em 2021. Em maio de 2021, uma data bastante significativa, porque nós estávamos em plena pandemia. Sim. E as atividades acadêmicas, elas não sofrem nenhum tipo de interrupção nem paralisação, né? E não sofreu em decorrência desses eventos, né? Que trouxeram uma série de problemas, de angústias para a sociedade mundial. Então, defendi a minha tese de doutorado em maio de 2021 e aí concluí, né, os títulos acadêmicos que existem no Brasil, né? Que legal! Pois é. Nossa! Gente, você é de casa... Desde 2021 até hoje é o que eu falo para os meus alunos, né? Hoje de manhã eu dei aula na Universidade Federal, do qual sou professor lá. Desde 2001 até hoje eu nunca parei de estudar, Alcione. Eu não consegui parar de estudar. Eu quero parar de estudar, mas eu acabei que assumi uma série de situações novas na minha vida e acabou que eu nunca parei de estudar. Que bom, é ótimo, é um exemplo muito gratificante de ouvir, porque a maior parte das pessoas não consegue nem passar no exame da ordem. O senhor está trazendo aqui exemplos de vários concursos de alto nível de exigência e que o senhor foi aprovado e não está em São Paulo, na Justiça Federal, por uma escolha, né? E o Estado de São Paulo tem que se sentir privilegiado, né, por tê-lo aqui. Inclusive, o senhor já está há 2 gestões, né, como juiz auxiliar da Corregedoria. E eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa como é que funciona a Corregedoria, para que serve a Corregedoria? Então, a Corregedoria é um órgão do Poder Judiciário. Então, quando se fala em Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nós temos um órgão denominado Corregedoria, que é o órgão responsável pela fiscalização, pela normatização em diversos segmentos. Hoje, a Corregedoria, nós temos o nosso Corregedor Geral, o desembargador Juvenal, e aí, abaixo da Corregedoria, nós temos as diretorias, né, que são a Diretoria de Fiscalização Extrajudicial, a Diretoria de Aprimoramento da Primeira Instância, a Diretoria afeta os Juizados Especiais, né, a Diretoria Judiciária Administrativa, que cuida dos processos administrativos. Então, nós temos toda essa organização da Corregedoria Geral, subdividida em outros órgãos que são subordinados ao Corregedor Geral. E dentro de cada diretoria existe um juiz auxiliar escolhido pelo Corregedor Geral da Justiça, dentro do número de juízes do Estado, responsável pelaquela respectiva pasta. Então, a mim competiu e compete a atividade exatamente dos cartórios extrajudiciais. Então, toda essa atividade de fiscalização, de normatização, né, de acompanhamento das atividades, aprimorando sempre por uma qualidade de serviço, por uma eficiência, por um aumento de arrecadação, ou seja, por um atingimento que possa fazer com que a sociedade permita-se circular a riqueza e geração de empregos, uma série de outras atividades, compete à Corregedoria Geral na minha pasta, na qual eu sou o juiz auxiliar responsável. Então, o trabalho da Corregedoria Geral da Justiça na atividade do extrajudicial consiste exatamente no acompanhamento, na fiscalização, na instrução, na normatização, no apoio, no esclarecimento, ou seja, é uma atividade em que tem por objetivo auxiliar, permitir que a atividade extrajudicial possa ser desempenhada de uma maneira mais satisfatória possível. Então, esse é o papel da Corregedoria. Diferentemente do que muitos pensam, Alcione, de que a Corregedoria ela tem necessariamente um viés punitivo.
Não é, absolutamente não. O viés da corregedoria não é necessariamente punitivo. A possibilidade de aplicação de sanções é uma das prerrogativas que decorrem do poder hierárquico, que decorre do poder disciplinar da corregedoria. Mas não é o único viés, pelo contrário. Não é? O viés é coordenar, controlar, corrigir, corrigir. Ou seja, esse é o viés da corregedoria, auxiliar as pessoas para que as atividades possam ser desempenhadas da maneira mais satisfatória possível ao seu destinatário, que é o cidadão brasileiro. Exato, muito importante mesmo. E o papel de orientação também, né? Exato. A gente sempre que precisa, liga na corregedoria, se informa, se está em dúvida como agir em determinado ato. Eu mesmo já me socorri várias vezes, né? Fui bem orientada. Nós temos atualmente por volta de 257 cartórios no estado de Mato Grosso. Como é para o senhor, para a equipe que trabalha junto, né, nessa pasta, para tomar conta de fiscalizar, né, de orientar todos estes cartórios desse estado que tem uma geografia, né, tão ampla. E diversa, né? Diversa, Pois exato. então, cada região ela tem uma característica, uma peculiaridade própria, que sofre influências de determinadas partes do país. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma região mais próxima de Rondônia, você vai perceber que nós temos uma influência de um determinado povo que foi lá colonizar. Então, nós temos, embora o Estado seja bastante coeso, nós temos costumes diferentes em determinadas regiões, o que implica práticas também diferentes. Então, o papel da corregedoria vem exatamente trazer essa uniformização, entender a realidade de cada uma dessas regiões e buscar uniformizar. Por quê? Porque o direito é um só, o ato é um só, a situação jurídica é uma só. Então, por mais que haja peculiaridades em determinadas regiões, o cidadão ele espera que para ele seja exigido o mesmo comportamento que lhe é exigido em qualquer lugar do Brasil. Então, esse papel da corregedoria em tentar trazer a uniformização, ou seja, no sentido de que todos façam sempre as mesmas coisas, que se exija a mesma coisa, objetiva exatamente dar segurança ao cidadão. Então, isso é bastante importante para a corregedoria, né? Nesse papel de orientar e de uniformizar as práticas. E, claro, né? Quando se fala de corregedoria, não existe corregedoria sem o trabalho dos cartorários do extrajudicial, porque os senhores e as senhoras são extremamente importantes para que a corregedoria possa desempenhar o seu trabalho, porque vocês conhecem a realidade daquela localidade. Por isso é tão importante o tabelião, o notário, o registrador estar próximo da sua sociedade, da sua coletividade, porque todas as angústias, todas as situações em que possam trazer algum desconforto, às vezes a corregedoria não fica sabendo. Então, essa expertise, esse conhecimento, esse poder de ter o controle da situação naquela localidade pertence a vocês tabeliães, a vocês registradores, a vocês notários. Então, é um trabalho que precisa ser alinhado. A corregedoria sozinha, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Precisamos do apoio de vocês, que vocês nos reportem as necessidades para que assim a gente possa criar as regras que podem solucionar o problema do cidadão. Então é um trabalho em conjunto, é um trabalho harmônico, é um trabalho que perfilha para o mesmo caminho, para a mesma solução. Muito bom mesmo. Eu acho que isso deve ser uma surpresa para quem está em casa, ouvir um corregedor, um juiz auxiliar da corregedoria com estas palavras, né? Porque, como o senhor disse, as pessoas realmente têm essa visão de que é só punitivo. Olha, deixa eu ver aqui, vou punir. Tem punições também, porque tem situações em que a pessoa é orientada e acaba ainda assim incidindo nos erros, né? Então, o senhor pode compartilhar com quem está em casa, já teve alguma situação, ou assim, só citar quais são as penas que a corregedoria costuma aplicar? As penas são as penas que estão previstas na lei, na 8935, que é a lei de regência geral da atividade. Então, a gente aplica as penalidades que lá estão previstas. Então, por exemplo, se uma infração é cometida de maneira leve, uma infração que realmente não trouxe severos prejuízos para a coletividade, é uma advertência.
né? E essa penalidade ela vai graduando, né? Uma advertência, uma suspensão, né? Uma perda de delegação. Então, existe uma graduação de acordo com a natureza do fato praticado. E é bom que deixe bem claro aqui a todos e a todas que estão assistindo esse programa, que tem um fim social realmente imensurável, é dizer que as penalidades que são aplicadas são absolutamente ínfimas diante da quantidade de pessoas que nós temos. O que é que significa dizer? Que 99% das atividades prestadas pelos cartorários do extrajudicial são atividades corretas, são por pessoas comprometidas, pessoas realmente que querem fazer a diferença na vida do cidadão. Agora, claro, há situações em que a Corregedoria instaura o processo administrativo e aplica penalidade, sim, mas não é da atividade, são de pessoas. E pessoas, nós temos pessoas que cometem ilegalidades em todo e qualquer lugar. Sim. Então, não é uma coisa do cartório, não é uma coisa específica de uma atividade. Isso é da humanidade. Então, nós vamos encontrar pessoas que cometem ilegalidades em qualquer área. É isso mesmo. Não dá para generalizar, não. Né? Às vezes a gente escuta assim, não, mas os cartórios, e aí de uma forma genérica, né, para falar mal e tal. É importante trazer esse esclarecimento, é pontual. E também com a nova visão, que muitos ainda nem sabem, que é através de concurso, né, que a pessoa entra nesse ambiente, nessa esfera extrajudicial, e que aqui a gente está desmistificando isso, né, quebrando esses paradigmas. Fala assim, eu chego lá, você herdou do seu pai? Né? Não, é concurso. E o fato de ser concursado já traz essa visão empreendedora, né, que quer melhorar, que quer atender melhor, quer cativar o cliente. Eu vejo isso nos colegas, que preparam um ambiente mais agradável para receber o cliente ali, que ele se sinta confortável, não apenas para atender a legislação, mas por ter essa satisfação realmente na prestação de serviço adequado. Então, é muito gratificante ouvir dessa forma também e bom esclarecer que as pessoas, a população como um todo, precisa começar a identificar, olha, eu tive um problema pontual neste cartório com determinada pessoa e que a Corregedoria também está à disposição para o eventual denúncia, reclamação ou elogio, né? Pessoal, gente, vocês podem fazer elogio também, né? Como é que funciona? Vocês recebem algumas comunicações dessa natureza? A gente recebe. Hoje o Tribunal de Justiça tem a ouvidoria, que é o órgão responsável pela absorção de toda a insatisfação, as reclamações, os elogios, porque não é só insatisfação, né? Eu posso citar aqui um caso meu, né? Eu precisava autenticar uns documentos, né? E aí eu resolvi ir no cartório, fui no cartório em Cuiabá e eu pensei, olha, eu já vou com a paciência para poder esperar muito tempo. E ali, quando eu peguei a minha senha, eu fui atendido em menos de 10 minutos, eu estava com o serviço prestado, com absolutamente tudo que eu precisava, em menos de 10 minutos. Então, quer dizer, nós temos que ter esse olhar, né? Se você vai em uma atividade, se você vai num supermercado, no dia em que as pessoas recebem o seu pagamento, é óbvio que a demanda vai ser maior do que a oferta. Sim. Né? Então, é claro que aquele serviço vai atrasar. Agora, não é a realidade. A realidade é que nós somos atendidos nas serventias extrajudiciais de uma maneira muito célere, de uma maneira muito humana, né? No sentido de que tem local para você sentar, tem uma água para você tomar, alguns servem até café, né? E quando percebe que um usuário está ali sem saber o que efetivamente ele precisa, chega um funcionário para prestar um apoio. Né? Então, quer dizer, tem todo um profissionalismo atrás da atividade extrajudicial que hoje ela é prestada pelos titulares. Né? Então, nós temos que reconhecer e isso cada vez mais está se tornando frequente. Os titulares estão investindo na qualidade do serviço e fazendo com que o usuário receba uma prestação digna e merecedora. Então, isso é importante deixar consignado. Né? Agora, claro, situações pontuais de atraso pode vir a ocorrer em decorrência de situações, muitas vezes, que são extraordinárias. Sim. Situações em que não tem como se prever, né? Isso realmente acontece. Agora, são casos absolutamente isolados e nós, como cidadãos brasileiros, nós temos que ter também um pouco de paciência, né? Um pouco de compreensão. Você vai na Caixa Econômica Federal no dia
do pagamento do aposentado, é difícil você ser atendido em menos de 2 horas. Agora, em qualquer outro dia, você é atendido em poucos minutos. Então, nós temos que ter um pouco de compaixão em relação a essa situação. Entender, né? Exato. Às vezes o cliente está num dia ruim e acaba descontando ali, a gente tem que ter paciência, calma e tudo mais, mas tem essas peculiaridades. Só uma brincadeira, o senhor foi a paisana nesse cartório ou o senhor foi a caráter? Não, eu fui de calça jeans. Eu fui de calça jeans porque eu estava tratando de uma coisa pessoal minha. Eu só estava brincando. E eu fui lá, acho que foi no meio da manhã, né? Logo depois tinha aberto, uma coisa dessa, e fui atendido bem rapidamente mesmo. Não, os colegas estão se empenhando sim para modernizar na parte de tecnologia, se adequando, né? Nem sempre é possível fazer naquele exato momento, mas eu vejo, participo dos encontros dos colegas notários registradores que a Noreg promove. Às vezes, dentro da nossa classe mesmo, a gente tem os puxões de orelha, né, nas situações, mas o que eu percebo é isso também, doutor, que a grande maioria dos colegas estão empenhados em continuar na sua capacitação, não estão acomodados atrás do balcão, estão sim se movendo para se qualificar cada vez mais e fazer uma prestação de serviço adequada. E a gente vê isso, viu, Alcione? A gente vê, a gente percebe, nós conseguimos mensurar tamanho da evolução, da qualidade na prestação do serviço, tudo isso é visto pela Corregedoria. A gente percebe os investimentos que são feitos, porque eles são prestados contas para o Poder Judiciário. Então, a gente tem acompanhado realmente o tamanho da vontade e da instrumentalização que os titulares estão promovendo em suas serventias com esse objetivo de melhorar a eficiência. Porque hoje o grande problema é a gente melhorar a eficiência dos serviços. Sim. E quando se fala de serviço, não é só o serviço extrajudicial, não. É o próprio serviço judicial, é o próprio serviço médico, é o próprio serviço, ou seja, é melhorar o serviço público como um todo. E nesse intuito de melhoria, nós temos mais de 160 cartórios vagos aqui no estado do Mato Grosso. Foi publicado o edital, aí ele está suspenso. Até hoje compartilhei aqui no bloco anterior que houve um andamento, houve a substituição de alguns membros da comissão organizadora. E aí eu até deixei aquele suspense. Será que o doutor Calmon vai trazer alguma novidade? Em breve nós até marcamos uma reunião com o presidente da comissão para tratar de uma questão que me foi levantada pelo Conselho Nacional de Justiça. A semana passada eu estive em Brasília e eu tive uma reunião com os conselheiros do CNJ a respeito desse concurso e me foi passado algumas orientações. Eu já pedi uma pauta com o presidente da comissão que eu gostaria de apresentar uma sugestão, tá, para que ele possa decidir, deliberar da melhor maneira possível, né? Mas eu acredito que em breve o concurso será retomado com um novo cronograma, né? Provavelmente vão entrar novas serventias que até então não tinham entrado, porque não estavam vagas antes da publicação. Então a ideia é entrar novas serventias também, mas tudo isso vem exatamente com o objetivo de fazer com que essas serventias sejam providas. Por quê? Porque para nós, para o Poder Judiciário, é muito mais vantajoso que essas serventias estejam providas do que elas estejam vagas. No momento que elas estão providas, é um profissional, é uma pessoa que vai se dedicar integralmente àquela atividade. É o seu cartório, então ele tem todo o propósito de fazer com que aquele cartório cresça e preste realmente uma atividade digna para a sociedade. Então o interesse do Poder Judiciário é que as serventias sejam providas o mais breve possível. Agora, claro, isso é republicano, depende de um rito, né, de um procedimento de seleção do melhor servidor para que possa ocupar aquela função, e isso não é algo rápido, né? É algo que nós temos visto que às vezes demora 1, 2, 3 anos, mas que é necessário para que a gente possa selecionar realmente a pessoa comprometida, a pessoa capaz de prestar aquele serviço de qualidade. Maravilha. Então o senhor acha que esse ano ainda deve ser retomado? Eu acredito que sim, não depende de mim, a decisão não é única e exclusivamente minha, mas nós temos ainda muito tempo, né? Nem entramos em setembro, nós temos setembro inteiro, outubro inteiro, novembro inteiro e até 20 de dezembro. Então nós temos 3 meses e meio, é muito tempo. Eu acredito, particularmente falando, uma opinião pessoal minha, não reflete absolutamente nenhum posicionamento do Poder Judiciário, mas uma posição particularmente minha. Eu acredito que nós temos tempo mais do que suficiente para uma republicação do cronograma e o prosseguimento do concurso.
Então, você que está em casa, fique atento, já continua os estudos, eu sempre falo sobre isso aqui, não pare de estudar, não desanima porque o concurso está parado, porque ele vai sair. Uma hora vai sair, pode vir ainda com mais cartórios vagos para você, que pode ser meu colega ou minha colega de profissão. E vai ser muito gratificante, né, compartilhar o que eu aprendi durante esse tempo, né, porque quando cheguei não conhecia ninguém, então foi o mais difícil, mas é muito gratificante a profissão. Doutor, a gente está caminhando para o final e eu sempre finalizo perguntando, porque é um programa inovador, né? Algumas pessoas entendem, outras nem tanto. Eu queria a sua opinião pessoal sobre um programa de TV aberta, né? Também é divulgado no Instagram, no YouTube, mas TV aberta, falando sobre os cartórios extrajudiciais, a função dele, levando essas informações que eu considero de utilidade pública para a população. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Eu acho importante, né? Eu acho que tudo que nós pudermos fazer para esclarecer a população, né? Claro, com o devido respeito às limitações que cada função tem, mas o que se puder fazer para permitir com que a população possa ter acesso a esse conhecimento, a essas informações que são importantes para a prestação de serviços inerentes à própria cidadania, são válidas. E o programa Alcione que você desempenha é um programa de altíssimo nível, um programa que traz esclarecimentos importantes à população, é um programa de natureza informativa. Então, tudo isso é muito válido, é muito elogiável, né, essa postura e esse comprometimento que você tem com a atividade e com a própria sociedade mato-grossense. Muito obrigada. Isso é um incentivo para a gente continuar a prestação do serviço. Doutor, o nosso tempo está encerrando. Como eu disse no início, foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui e eu espero que o senhor aceite o nosso convite para voltar outras vezes, para a gente falar de outros temas, eventualmente, que for da pauta do dia ou quando o concurso for publicado, o edital. Eu fiquei muito feliz mesmo de recebê-lo aqui. Para mim é uma satisfação. Muito obrigado. O senhor quer fazer suas considerações finais? Quer falar? Eu quero agradecer o convite para a gente, integrante do Poder Judiciário. Tudo que puder vir com esse objetivo de esclarecer, de auxiliar a população, é a nossa missão. Nós somos agentes do Estado, o nosso objetivo é prestar o serviço público para a sociedade de uma forma mais transparente, né? Uma forma em que a população possa realmente se sentir satisfeita. E eu fico à disposição sempre quando precisar da corregedoria, precisar de que eu venha a falar sobre algum tema, eu me coloco à disposição, tá, Alcione? Eu fico sempre muito confortável com programas dessa natureza. Que bom, muito obrigada mesmo. Gente, que delícia essa conversa, muito esclarecedora. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Para mim foi uma alegria muito grande, uma satisfação e uma honra realmente recebê-lo aqui, assim como foi com o doutor Juvenal, a doutora Velenice e tantas outras autoridades que já passaram por aqui. Olha só, já passaram por aqui. Então, por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.